Yeah.
Good afternoon. Já começou? Bom, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos a todas as pessoas que conseguiram chegar e atravessar a chuva, que conseguiram um barco, um iate, um bote e chegaram. Também quem está com a gente pela transmissão, bem-vindo também. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para o lançamento dessa primeira temporada de cursos da Academia Judaica em 2024. A gente tem uma programação intensa para esse ano e a gente espera que vocês estejam conosco do começo ao fim. São 5 cursos que estão sendo lançados em diferentes temáticas e a gente pensou qual o eixo condutor que conecta os 5 para o evento? A jornada da sabedoria. A jornada da sabedoria percorre desde os textos mais antigos, desde o Tanar, passando pelo Talmud, chegando na filosofia judaica, passando pela literatura, e nesse percurso pela biblioteca judaica é o que a gente convida vocês hoje para esse lançamento. E a gente tem aqui do meu lado o meu colega, o Rabino Rubens Sternstein, filósofo, duplamente prata da casa, que é rabino da CIP e também reitor da Academia Judaica. E antes de apresentar os professores que estão conosco online, e também dos seus lugares, eu vou mencionar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas que tornaram possível esse encontro, e este encontro e também toda essa jornada que a gente tem pela frente. Então, primeiramente, agradecer a liderança da CIP, encabeçada pela nossa presidente Laura Feldman, também o nosso presidente do Conselho da CIP e também o idealizador da Academia Judaica, Mário Fleck, os profissionais da CIP, todos que, num conjunto, se esforçam para fazer isso acontecer de maneira colaborativa. Temos o Natan na transmissão e no manejo técnico, o Gesiel está no som, obrigada, Gesiel. Samuel com a sua equipe preparam o espaço e a logística para que a gente possa estar juntos. O Marco com a sua equipe cria as condições para que a gente se reúna em segurança. A Mel com a sua equipe faz toda a comunicação e deixa vocês saberem que esse encontro estava para acontecer. E a nossa querida equipe da Academia Judaica também, Fernanda, Alessandra, Cecília, Léo, que prepararam todo o material audiovisual, a comunicação, os convites, lista de inscrição, enfim, tudo que eles fazem, elas fazem. Também a Patrícia Mamed, que é a nossa intérprete, que está conosco também. A gente tem nessa jornada 2 cursos com professores internacionais, e a Patrícia vai nos acompanhar nesse trajeto também, não só hoje, mas também nas aulas. E agradecer agora os nossos professores, que estão conosco, professores e professoras, e que aceitaram com tanto entusiasmo estar conosco hoje, antes do início das aulas, para nos contar um pouco, um spoiler. Será que é um spoiler? Eu acho que é uma degustação. Uma degustação para vocês sentirem um gostinho do que vem por aí, né, Rubem? Degustação sem spoiler, isso mesmo. Boa. Degustação sem spoiler. É muito difícil. Mas com marketing, porque nós vamos também dizer por que é importante fazer nossos cursos. Sim, eu acho que o desafio a gente vai lançar na mão das pessoas, que é decidir quais cursos vocês vão fazer. Para aqueles que tiverem que renunciar a alguns, talvez alguns vão acabar fazendo todos os cursos. Esse é o nosso desejo. Entendi. A gente espera que vocês realmente fiquem numa sinuca tal que não tenham como fazer escolhas, e aí se inscrevam em todos. Vai ser uma alegria. Bom, também as pessoas que estão conosco no virtual, eu já saudei, mas então, feito todo esse preâmbulo de abertura, a gente agora passa um pouquinho para falar sobre os
os nossos cursos. Temos aqui conosco, desde a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o nosso rabino carioca norte-americano, Joseph Edelheit, que construiu ao longo de 50 anos de rabinato aí uma longa trajetória rabínica e de ativismo, e ele vem, depois de construir, pavimentar um caminho para tanta gente que veio atrás dele, ele veio construir pontes aqui no Brasil. E vem colaborando de maneira como rabino itinerante em pequenas comunidades, apoiando e construindo um judaísmo latino-americano com toda a sua experiência de fora, e agora compartilhando o seu conhecimento, que ele escreveu um livro sobre o tema que vai ser tratado neste curso, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Desde a orla brasileira, nós temos a professora, a paulistana Luciana Zaterka, química, professora de filosofia da Universidade Federal do ABC. Eu sempre gosto de falar química, porque química e filosofia, essa relação é realmente fascinante, e ela consegue fazer um amálgama tal das ciências e do saber, que a história dela, o percurso dela acadêmico, só um percurso desse poderia tecer essa construção que ela faz do pensamento, né, sem escatimar o método científico. E nós temos também dois professores... Só parênteses, porque eu também sempre me surpreendo de novo da química com a filosofia. Se fosse matemática com a filosofia, lógica com a filosofia, até biologia com a filosofia, até poderíamos intuir, sem conhecer a Luciana, quais poderiam ser os links. Mas química é só Luciana. E aí, não sem razão, ela escolhe a dedo os filósofos com os quais ela quer trabalhar. Total. Né? Porque realmente é uma combinação impressionante, ímpar, coisa que a academia judaica adora trazer. Novidade, coisa ímpar. O que não se encontra por aí, a gente vem e traz para cá, e tem pessoas, e esses professores e essas professoras maravilhosas que aceitam o desafio com a gente. Nós temos hoje a professora Lisley Nascimento, o bote que passou por vocês não chegou até ela. Ela está em Minas Gerais e a chuva a deixou sem comunicação, sem internet, sem bateria no celular, e a gente não consegue comunicação com ela. A última comunicação foi 1h30 atrás, que ela falou: estou ilhada. E ela não consegue nem ir em algum lugar, porque não tem um lugar para ir. Tá? A chuva realmente está impossibilitando. Se acontecer dela entrar em algum momento, a gente vai aproveitar os minutos que ela conseguir de conexão para que ela esteja conosco também e nos conte. E o professor Daniel Polissar, que é o norte-americano, israelense, que está agora, hoje ele não está conosco também, porque ele está numa missão em Israel, trabalhando com todo esse desafio que está acontecendo lá, mas sabe do nosso encontro aqui, sabe do que a gente está fazendo, de que o conhecimento dele também está sendo propagado em língua portuguesa, né, que é um prazer, é um orgulho para ele também, e para a gente poder ter o acesso a um saber tão qualificado como o que ele vem trazendo. Mas hoje, eu acho que, passando para a rodada que nos convoca, vocês já me ouviram demais, a rodada que nos convoca de ouvir os nossos professores, então, com a vênia dos nossos colegas que estão online, eu acho que eu vou iniciar com quem está presencial, com as pessoas que estão aqui no presencial também, com o nosso querido Rabino Ruben, para que nos conte duas coisas inicialmente, e essa é a mesma pergunta que vai ser para todos. Então, a gente faz um giro, uma rodada com todos. A primeira
que são duas, na verdade. Por quê? Conta para mim. Porque cada um fale para si, tá? Cada um. Por que cada um de nós, cada uma de nós? Por que eu deveria me inscrever no seu curso? Muito bem. Antes de responder, só ampliando um pouquinho, por que esse tema é tão relevante que vai fazer com que eu, na minha agenda, na minha programação desse próximo mês, eu dedique um tempo para estudar esse assunto? E por quê? Além de estudar esse assunto, por que eu tenho que fazer isso com você? Então, são três, de fato, né? Então, vamos lá. Por que fazer este curso em si mesmo? Bem, a sabedoria judaica é conhecida por sua ancestralidade, por sua profundidade, por sua originalidade em muitos casos, por sua supervivência e por sua relevância, certo? Existem muitos povos antigos, os ugaríticos, por exemplo, os fenícios, por exemplo. Nós, infelizmente, sabemos muito pouco sobre eles e podemos nos conectar bastante pouco com eles. A sabedoria judaica está viva, está aqui, está em sinagogas, está em movimentos juvenis, está em práticas, está, feliz ou infelizmente, todos os dias na mídia. Então, que a sabedoria judaica tem tudo isso que falei, que é ancestral ao mesmo tempo e atual, relevante, viva, é um fato. Quando falamos em sabedoria, nos referimos ao quê? Sabedoria é superstição, sabedoria é ter algum conhecimento que ninguém tem, é saber a explicação para algumas coisas que talvez ninguém tem. No caso do judaísmo, eu diria que, ou talvez se trate de uma sabedoria muito específica. No caso do judaísmo, eu acredito que aqui vem a outra grande vantagem da sabedoria judaica, e é que é muito diversa. Embora não tenha, talvez, alguma postura específica sobre química ou sobre matemática, com certeza tem sobre a maioria dos assuntos que nos tocam. Então, a primeira resposta é porque a sabedoria judaica é ao mesmo tempo antiga e relevante. Relevante porque é atual, e relevante porque toca a maioria dos assuntos que nós tratamos. Na chamada, eu falei especificamente sobre alguns deles, como, por exemplo, a justiça, a política, a administração do poder, os relacionamentos, a ética, a sabedoria e como aprender a ser sábio. Com exceção do último ponto, todos os outros, e os relacionamentos talvez também, com exceção dos últimos 2 pontos, todos os demais vocês poderiam dizer são muito específicos. Eu não sou juiz, então por que deveria me preocupar com estudar sobre justiça? Eu não sou político e não quero ser político, então por que tenho que me ocupar com isso? Eu não sei se tenho algum poder, então o que tem a ver o poder comigo? E eu já terminei a escola, então por que tenho que aprender a aprender? Bem, todos julgamos constantemente, consciente ou inconscientemente, seja isso bem visto ou mal visto. O julgamento é a avaliação que fazemos da realidade, das pessoas, dos acontecimentos, do que lemos e de nós mesmos também. Avaliar e julgar está muito perto. Então, em algum lugar, todos nos colocamos no lugar do juiz, e também no lugar do acusado, e também no lugar do defensor, e também no lugar da testemunha. Todos fazemos isso constantemente. E o Pirkei Avot tem várias partes sobre a administração da justiça, a concepção da justiça, a limitação que tem a justiça humana. Então, ao mesmo tempo nos fala sobre como, nos alerta sobre o que podemos e que não podemos e como. Ou seja, o que, o porquê e o como da justiça. O mesmo exatamente com o poder.
Nós poderíamos pensar que poder tem somente os políticos ou os grandes empresários. Bem, todos temos poder. O gatinho de sua casa tem poder. Se não, veja quando ele faz destroços. Ou quando ele não aceita algumas normas. Ou quando você fica sem comida e tem que mudar toda a sua agenda para trazer a comida para ele. Ou quando você ajusta seu caráter, sua posição, para poder negociar com ele. E o filho, de qualquer idade. E o neto. E o vizinho. E sua própria história. Você também é filho, e neto, e vizinho, e pai de muitas outras pessoas. Então, todos esses que exercem poder sobre você, também você exerce poder sobre eles. Seja você consciente ou não. Use ele melhor ou pior. Ou mais proativamente, ou mais destrutivamente. Aí aqui vem a terceira questão, que é a ética, que imagino eu não tenho que explicar. Ética existe em todos os minutos de nossa vida. Não somente nas relações laborais ou no que nós fazemos com as pessoas que estão fora. E ética é um dos fios condutores de Pirkei Avot. E da sabedoria judaica. Ainda não cheguei a Pirkei Avot. Já falamos. Vai ser só uma frase. Então, a sabedoria judaica abrange todos esses temas e tem a particularidade de ver como eles se aplicam aos relacionamentos das pessoas com si próprias, das pessoas com pessoas falecidas e com pessoas futuras, das pessoas com os amigos, com os inimigos e com os desconhecidos. Esses assuntos são chave no judaísmo, no pensar judaico e no agir judaico. Até aqui, algumas das questões da sabedoria. E faltou a questão de aprender. Constantemente nós aprendemos. Não precisamos ser grandes educadores para entender que não somente na escola aprendemos e que o principal da vida não o aprendemos nas escolas. Os grandes educadores são os que dizem isso. Paulo Freire aqui no Brasil e tantos outros em tantos outros lugares. A atitude de estar disposto e disponível para aprender constantemente é a chave de estar vivo. A diferença entre vivo e morto, para muitos, não é se o corpo está funcionando ou não. É se você está aprendendo, crescendo constantemente ou está estático. Sobre todas essas questões, o judaísmo tem muito a dizer. Sobre justiça, sobre poder e política, sobre relacionamentos, sobre ética, sobre sabedoria e sobre como aprender. E Pirkei Avot é o resumo de tudo isso. Pirkei Avot é uma condensação muito clara, muito direta e muito prática sobre todos esses assuntos. Por que fazer isso comigo? Porque eu escolhi, dentro do Pirkei Avot, que é um texto que tem mais de 2000 anos, os pontos principais que acabei de mencionar. E os organizei de um modo que não se encontram no Pirkei Avot. Você abre Pirkei Avot e encontra um monte de frases. Mas não estão divididos por temas. São 5 capítulos longos. E cada um tem várias frases sobre assuntos diversos. Às vezes se combinam esses assuntos que acabei de contar. E o que nós vamos fazer é, nesse curso, o resumo do resumo. Vamos tentar pegar o principal do principal que Pirkei Avot pegou da sabedoria judaica. Esse trabalho eu fiz para todos vocês e espero ter o privilégio de oferecê-lo. Bom, vocês estão vendo que a gente lança para os professores nossos um desafio duplo, né? Que é também se apresentar no sentido de dizer por que ele é a autoridade para falar sobre isso. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Mas eu queria complementar porque eu acho que ficou um pouquinho carente nessa sua explicação. O que o Rabino Ruben tem feito com esse programa dessa sistematização é algo inédito. É de construir uma metodologia de estudo dos textos clássicos do Talmud, dos textos judaicos, no caso, neste curso, o Pirkei Avot,
que é um livro bastante complexo, que tem sabedorias em cápsulas e tem sabedorias de temas diversos. Como conseguir encontrar os pilares essenciais dentro de uma literatura que fala de tantos temas, e ele conseguiu organizar isso de uma forma única. Única. Não tem e não se vai encontrar em nenhum lugar uma oferta, uma proposta de estudo do Pirkei Avot como essa. Então, eu acho que cabia esse incremento aí, e também fica aí o recado para os nossos próximos professores, que não precisam de timidez para poder dizer por que vocês são os melhores. A Academia Judaica não escolhe à toa, não. Então, agora nós temos a professora Luciana Zaterka, que vai nos responder essas 3 perguntas a respeito do seu curso sobre Zygmunt Bauman e as incertezas do mundo líquido, desse mundo volátil, desse mundo das relações frágeis. O Rabino Ruben falou sobre a ética do Pirkei Avot, a ética nas relações humanas. E aí vem Bauman e vai nos falar sobre como essas relações têm sido construídas hoje e o que a gente pode fazer com elas. Como que a gente pode fazer essas relações serem, primeiro, constatar como elas estão, e depois, como que a gente pode realmente ter relacionamentos significativos diante de uma realidade tão efêmera como a que a gente tem hoje. Professora, a palavra é sua. Bom, eu não poderia deixar nos segundos iniciais de agradecer enormemente Rabina Kelita, Rabino Ruben, Rabino Joseph. É um prazer gigante. Ano passado eu não pude estar com vocês e, por incrível que pareça, eu senti falta. Tem alguma coisa agora muito errada comigo. Estou sentindo falta da Academia Judaica. Então, eu estou muito feliz. O curso está sendo preparado, de fato, assim, com um carinho gigantesco. Fazia tempo que eu não me debruçava as obras de Bauman. E, Kelita, eu não tenho dúvida que é um dos pensadores que merece o título de clássico, apesar de contemporâneo, no sentido mais preciso do termo. Clássico, ligado à sabedoria, é claro, no sentido de que ele colocou questões absolutamente atuais. Quer dizer, ele chama o nosso tempo atual de modernidade líquida, se distanciando de alguns outros sociólogos e filósofos que acreditam que a gente vive numa pós-modernidade, porque ele mostra de maneira brilhante, de maneira inclusive, por incrível que pareça para um filósofo, de maneira clara. Por que de maneira clara? Porque ele opera com metáforas. Então, ele fala em viagem, ele fala em peregrinação, ele fala no líquido, no sólido, no volátil, e todos esses vocábulos conseguem aproximar os livros dele da nossa vida cotidiana. Nós estamos acostumados com esse pensamento. É muito interessante entrar nesse mundo de metáforas. E o Bauman consegue, pelo seu termo modernidade líquida, mostrar o contraponto do que aconteceu na chamada modernidade com os nossos queridos Spinozas, Descartes, a época do iluminismo, a época da razão, a época que a gente tinha tudo, como ele vai brincar, absolutamente concreto, sólido. Não é à toa que numa entrevista que ele dá, ele vai falar que o nosso querido Sartre, existencialista, poderia falar que nós podemos ter um projeto de vida. O que é um projeto de vida? Um projeto de vida é quando a gente pode pensar, olha, eu vou estudar aqui, eu vou trabalhar ali, depois eu vou casar, eu vou morar no Rio de Janeiro, eu vou ser rabino. A gente idealiza uma vida. Ele vai falar isso hoje em dia é impossível. Essa solidez, essa projeção, essa linearidade foi rompida nos dias atuais. Se a gente pensar, por exemplo, que hoje em dia a gente não tem mais, por exemplo, e é interessante mais uma vez que ele vai usar metáforas orgânicas, o conflito cara a cara, o combate corpo a corpo, a justiça dente por dente, olho no olho. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia as relações,
as nossas vivências, elas são intermediadas, pelo celular, pelo computador, as redes sociais estão aí. E o que a gente faz? Quer dizer, as metáforas orgânicas, elas caem por terra e entra em cena a volatilidade, a efemeridade, a descartabilidade desse meio que a gente sabe, daqui a 1 hora eu vou desligar o computador, vou esquecer de vocês, vou fazer outra coisa, vou tomar um banho de mar, depois eu vou pegar um romance, eu vou ver um jogo no Australia Open, depois eu vou ficar um pouco com a minha filha. Ou seja, hoje em dia ele vai enfatizar que nós temos, isso é importantíssimo a gente pensar, não mais uma temporalidade linear ou circular, como queriam os gregos, mas o que nós temos são fragmentos de vida, que nós estamos on e nós estamos off. Como é que fica, portanto, as nossas relações? Antes, e é o que a gente está fazendo aqui, a gente tinha uma comunidade. Vocês 3 sabem muito melhor do que eu o significado existencial de uma comunidade. A comunidade, a gente precisa cheirar, tocar, é difícil entrar, muitas vezes é difícil sair, tá certo? Pensem na nossa comunidade. Ora, a comunidade, diz Bauman, ela foi substituída pela noção de rede. A noção de rede é muito frágil, ela é instantânea. Não é à toa que ele vai falar que as nossas relações são completamente descartáveis. São como as relações de bolso, que a gente usa, desusa e acabou. Agora, do meu ponto de vista, isso tudo, qualquer curso sobre Bauman talvez pudesse falar. Mas a Luciana queria usar 2 pontos de vista para dar singularidade e identidade ao curso da Academia Judaica. O primeiro deles volta a um tema que interessa muito ao Rabino Ruben, que é a ética. O que acontece com nós, com a nossa responsabilidade moral frente à dimensão da fragilidade das relações? Como é que fica o âmbito da moralidade humana, da ética humana, quando muitas vezes eu não sei nem quem lançou determinada notícia, muitas vezes eu não sei nem quem começou determinada difamação antissemita, quando você tem uma moralidade que muitas vezes não pode ser nem captada. Então, para mim, Luciana, interessa demais discutir a questão da moralidade, a questão da ética, como é que ficam os nossos valores mais profundos a esse mundo absolutamente volátil, fluido, onde parece que a dimensão dos valores existenciais humanos são completamente fugazes. Num segundo momento, me interessa voltar à riquíssima, e eu passei os últimos 40 dias estudando a vida de Bauman, a vida da sua esposa, Janina Bauman, que eu não sei se vocês sabem, mas ficou, tá certo, absolutamente presa na época do Holocausto, teve que ser, né, num gueto em Varsóvia. O Bauman foi absolutamente um apátrida, ele teve que fugir da Polônia de sua época, foi para a União Soviética, lá ele fez parte do Partido Comunista, um símbolo, ser judeu, e num determinado momento ser comunista, que parece que vai percorrer os caminhos que ele vai fazer, seja em Israel, num primeiro momento, e depois na Inglaterra. Do meu ponto de vista, ele é um sociólogo absolutamente outsider pela vida que ele teve, pela mulher com quem ele casou. Ele vai fazer, gente, uma sociologia, uma filosofia absolutamente prática. Ele vai se preocupar com a dimensão real dos direitos humanos, com o lado humanístico da esquerda da sua época, e, portanto, ele vai se diferenciar do que nós estamos acostumados a ver. Portanto, seja do ponto de vista ético, moral, seja do ponto de vista da identidade de quem foi o Bauman, e, é claro, seja do ponto de vista dessa novidade que é a modernidade líquida, que vai ser ministrada, como já foi dito, por uma química que vai imbricar os valores de liquidez, de volatilidade, de solidez,
a essa filosofia gigantesca, porque ele fala de globalização, ele fala de capitalismo parasitário, ele fala de holocausto, ele fala de ética. Portanto, a gente vai tentar dar uma pincelada em tudo isso do ponto de vista da sociologia e da filosofia de Bauman. Portanto, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esses 4 encontros conosco. Uau, eu fui lá nas aulas de química do meu pai. Meu pai também era um químico. E quando ela começou a falar sobre a relação de tudo isso com os sólidos e com o volátil, eu fui para dentro do laboratório com meu pai agora. Eu fiquei pensando, se posso acrescentar uma linha, que eu não esperava que trouxesse tanto da biografia de Bauman no preparo do seu curso para atravessar os conteúdos diversos que ele propõe. E acho que isso justamente é também um fator completamente único. Não é a forma como se estuda por definição nas universidades. É justamente na Academia Judaica onde nos interessa a vida das pessoas, a vida destas pessoas, de vocês, e por isso buscamos nas teorias elucidar ou deduzir a vida dos que propõem essas teorias. Neste caso, a identidade é completamente fora do comum de um sociólogo qualquer um, como dizia Luciana, porque é uma identidade muito judaica, extremamente judaica, repleta da condição do judeu que viaja de um lado a outro e que deve viver ao mesmo tempo entre destruições e construções e reconstruções e reconstruções. Ele e a esposa. Então, essa travessia pessoal do Bauman pessoa, da biografia do Bauman e da esposa, refletidas nas teorias e nas propostas, são o que fazem que se trate de um curso da Academia Judaica. E até pensar na questão, já vou passar para o Rabino Joseph, mas antes sobre esse assunto, pensar que a própria errância do nosso povo, que tornou essa efemeridade, faz parte da nossa história, dessa essência nossa de milenar, né, que é uma coisa da realidade contemporânea, essa efemeridade, mas a partir da nossa própria experiência como povo, Bauman conseguiu ser vanguardista ao que vai acontecer hoje. Efemeridade, ou fugacidade contemporânea, no nosso caso, é ancestral. Exatamente. Então ele consegue ser vanguarda por olhar para trás. E é isso que a gente também faz no que a gente vai buscar nas fontes, né? A gente vai buscar olhar para trás para saber como a gente responde à realidade hoje, ao que está acontecendo. Muito bom. E Joseph faz algo do tipo também. Ele vai ainda mais longe para chegar a nossos dias. Vamos lá. Ele vai mais longe, ele vai lá na origem. Ele vai lá no Tanar. Sim? Sim, não. Ele vai no Tanar e busca arquétipos, figuras que a gente ouve. Sim? Estamos introduzindo a Joseph. Só te introduzindo, mas eu não vou tirar a sua fala, não. É você que vai nos contar. É ele mesmo. Vai lá. Que esse curso... E ele vai falar para a gente sobre algo que falta. Por favor, Joseph. Thank you very much. Muito obrigada a todos. Eu estou muito feliz de poder compartilhar nessa Academia Judaica. Vocês criaram um recurso significativo, não só para o Brasil, mas para o mundo judaico como um todo, sobre o que cada um de nós deve fazer para continuar aprendendo. Eu gostaria de compartilhar os últimos 50 anos da minha jornada rabínica com vocês. Como farei isso? Eu vou fazer isso olhando novamente 6 personagens, 6 arquétipos
arquétipos bíblicos que são figuras que a maioria de nós diríamos, eu já entendo esse personagem. Por exemplo, Abraham ou Abraão e Raquel, o primeiro patriarca e a última matriarca, Miriam e Moisés, não só irmãos, mas essenciais para a origem de quem nos tornamos. E, finalmente, Davi e Nestor. O rei e a rainha que desenvolveram os nossos valores. Há 40 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava ensinando e estudando, que o Abraão, o Moisés e o Davi receberam o nome Avinu Rabbeinu Amalas. E cada um deles era definido na literatura rabínica como o paradigma, ou o progenitor, ou o mestre, o professor e o rei, de onde derivaríamos uma promessa messiânica. Ao longo dos anos, eu vim a entender que, embora cada um fosse paradigmático, cada um deles lhes faltava um elemento definidor do judaísmo: Deus, Torá e Israel. Abraão, ele é anterior à Torá, né? Ele conhece Deus e a promessa do povo e da terra. Mas Moisés conhece Deus intimamente, ele traz a Torá, mas a ele é negado o acesso à terra. Já Davi tem mais terra e mais povo do que qualquer um, e ele desenvolve, através de um profeta, Natã, no formato bíblico e aprendendo a Torá de uma nova forma. Mas a ele é negado Deus. Deus disse, você não pode criar o templo, você tem sangue nas suas mãos. Então, como que nós temos 3 figuras paradigmáticas na Bíblia para as quais falta alguma coisa? Então, ao longo dos anos, eu acrescentei também algumas mulheres nesse pensamento: Raquel, Miriam e Esther. Então, quando eu completei o meu rabinato e me aposentei aqui no Brasil para estudar e escrever, eu escrevi um livro que se chama O que está me faltando? Questões sobre o ser humano. Esse livro foi traduzido para o português brasileiro e eu vou usar esse livro para desenvolver o básico desse curso. É um curso sobre perguntas, é um curso sobre pluralismo, diálogo, incerteza, imperfeição. Eu sou rabino há 50 anos, 30 anos em congregações, 15 anos ensinando, lecionando em uma universidade estadual, e o meu doutorado é em teologia cristã da Universidade de Chicago, a Escola de Divinidades, onde eu recebi a honra de ser o participante do ano na questão de antissemitismo e diálogo interreligioso. Eu gosto da palavra jornada, que a Kelita usou no início, né? Eu não sei se eu sou o melhor professor, mas eu sou um professor único para esse curso que eu vou dar. Por quê? Porque ele é sobre a minha jornada e eu quero compartilhar a minha jornada com vocês. Tanto como rabino, como um judeu, como um pai, como avô, como marido, como amigo. Como que eu trouxe a minha tradição e a traduzi no mundo que eu vivo? Durante a minha jornada, eu trabalhei, inclusive, na Casa Branca com com o presidente Clinton. Eu era o capelão em uma prisão de segurança máxima. Eu também servi com líderes de interreligiosos para trazer as comunidades para um diálogo que mudasse as vidas das pessoas. Eu
eu consegui retirar 5 suásticas de uma catedral na cidade de St. Cloud, em Minnesota. Amigos, nós vivemos numa época em que frequentemente não sabemos mais quais são as perguntas que devemos fazer. Às vezes, nos dizem que não há mais perguntas a serem feitas, mas eu os convido a compartilhar essas sessões comigo. Eu vou usar o livro está disponível na Amazon.br, mas você não tem que ler o livro para fazer parte dessa conversa. O meu objetivo é ajudá-los a encontrar as perguntas sobre a sua vida, da mesma forma que eu encontrei as perguntas sobre a minha vida, e eu as compartilho para criar uma conversa nova, um diálogo novo. Eu estou honrado de ter sido convidado para trazer esse diálogo para a Academia Judaica na CIP. Eu estou honrado de compartilhar com esse curso com tantos acadêmicos. E nessas 4 sessões, nós não só vamos estudar esses personagens bíblicos antigos, nós vamos acrescentar as nossas vidas ao texto, e aí fazer as perguntas e fazer com que o texto nos guie. O que eu espero atingir com isso? Eu espero que alguém diga, ele realmente era o melhor professor para dar uma aula como essa. Ai, muito obrigada, Joseph. Muito maravilhoso. Realmente, eu vou dizer para vocês que da última vez que eu estive no Rio de Janeiro, na casa do Rabino Joseph, que tive a honra de ter sido convidada para um almoço em pleno Rosh Hashanah, e ele me mostrou, eu vi na parede lá um quadro básico do Bill Clinton, que enviou para ele uma carta pelos seus 50 anos do rabinato, uma pessoa e falando sobre a trajetória dele. Realmente é uma história ímpar, e a gente vem falando sobre trajetórias, e a gente poder trazer as trajetórias dessas personagens que ele selecionou no Tanar, que vai contar sobre as nossas próprias vidas, e juntar tudo isso com a sua própria jornada e a sua própria trajetória, gente, isso é ímpar e é enriquecedor. Eu vou contar para vocês, isso imperdível. Pelo visto, a Lisley não está conseguindo vir. Talvez nós podemos contar um pouquinho mais sobre o curso. Eu acho que a gente tem 2 cursos aqui que vai corresponder a gente, Rubem. Vamos sobre eles. Com o maior prazer e com muita honra também. O curso da professora Lisley. Então, que é um curso que fala sobre monstros, fala sobre monstruosidade. O que é monstro? Por que monstros, Rubem? Então, talvez uma primeira pergunta é por que escritores e roteiristas estão falando com uma pessoa que nunca escolhe filmes de terror. Jamais. Eu não faço isso. Tem pessoas que gostam, tudo bem, não vamos discutir sobre gostos. Mas, e especialmente a essa altura da minha vida, eu somente escolho filmes dos quais tenho uma poderosa intuição de que vou aprender algumas coisas. Então, claro que os filmes de terror não são o que vão me chamar. Mesmo assim, a Lisley consegue nos convencer de que observar como é que aparecem monstros em escritores muito renomados, escritores com um voo filosófico, psicológico, sociológico, como Borges, por exemplo, e também na literatura judaica, faz pensar. Nenhum dessas fontes que ela vai citar são superficiais ou são um passatempo. Então, por quê? Por que será que essas fontes sérias de literatura se dedicaram a figuras monstruosas?
Eu não vou dar o spoiler, ela tem toda a maestria para mostrar como surgem, como se desenvolvem, quais traços humanos se encontram neles, de que forma esses escritores e essas fontes, através desses monstros, denunciam características humanas, chacoalham nossa humanidade e propõem alternativas. Eu não sei se alguém de vocês, já que estávamos na metáfora dos filmes, assistiu o filme argentino. Os argentinos algumas coisas boas fazem. Eu sou sempre o primeiro a criticá-los, mas algumas coisas boas fazem, existem bons filmes argentinos. Um deles é Relatos Salvajes. Não sei se alguém o assistiu. Como em português, Relatos Selvagens, Relatos Selvagens. Bom, não sei se ele foi traduzido para o português. Relatos Selvagens, ok. E aí, sem spoiler, se tivéssemos que resumir isso numa linha, o que busca o filme é mostrar como nós, humanos, com muito pouco nos tornamos selvagens. Como uma reação que muitas vezes cresce por nada. Indiscriminadamente e muitas vezes pouco justificavelmente, se torna depois absolutamente incontrolável. E os personagens não se reconhecem mais. Com certeza não na sua humanidade. Ou dito de outro modo, mais desafiador ainda, esse filme mostra como muitas vezes algo justificável, que se justifica uma raiva, se sentir ofendido, uma bronca, dito em espanhol, e uma bronca que nós podemos dar a alguém em português, adquire uma dimensão impossível, completamente inadmissível, monstruosa. Mas o potencial dessa monstruosidade está no ser humano. As piores monstruosidades foram feitas por humanos, não por animais. Então, reconhecer nosso potencial monstruoso é imprescindível. Agora, existem também personagens que não são necessariamente monstros, mas que mostram outras características humanas. A força, a sabedoria, que tem uma dimensão que sai da curva humana. E tudo isso serve de espelho. Existem também no judaísmo. Existe na literatura judaica, e o que ela faz é pegar pegar personagens monstruosos judaicos e como eles aparecem de novo depois na literatura. Assim como ela pegou trechos da Bíblia no primeiro curso e mostrou como foram reescritos, recebidos e reescritos na literatura latino-americana, como o caso de Assis, que escreve sobre Jacó e Esaú, por exemplo, sua própria novela sobre eles. Aqui o que ela faz é pegar figuras que saem do padrão normal, denunciam, mostram e ensinam questões humanas, judaicas, e que aparecem depois na literatura. E ela faz, a gente, na história judaica, o judeu sempre foi pintado como uma figura monstruosa. Até os desenhos era para... Então o preconceito também aparece, exatamente. Também, o preconceito e o medo. Ou seja, o que tem de tão temível nesses seres que são colocados dentro de uma categoria monstruosa que tenta nos afastar, que tenta nos distanciar de um saber, de algo, de um poder, de algo que eles trazem e que eles dominam. E que, portanto, produz medo e produz distanciamento. Então, o que ela nos convida neste curso é uma aproximação. É nos aproximarmos sem medo desses seres que foram nomeados monstruosos e como que a literatura faz isso de uma forma linda e bonita e traz esses personagens e coloca no palco, ou seja, e tira do sótão, tira do porão e os traz para os holofotes.
Finalmente temos o curso do Polizar, né? Que esse muito além de Herzl. Muito assim. Esse curso, de algum modo, é uma continuação. Alguns talvez tenham feito a primeira parte. Enfim, tem na nossa prateleira um outro curso do mesmo intelectual renomado, especialista em sionismo e em Herzl em particular, dos Estados Unidos e em Israel também, da Fundação Tikva. Um curso muito importante, muito bem produzido pela Fundação Tikva, que tem uma parceria com a CIP. E, entre outras coisas, a Fundação como um todo e esse curso especificamente trabalham um dos temas mais imprescindíveis para o nosso momento, que é Israel. Qual é o vínculo entre o povo de Israel e a terra de Israel, que buscávamos, que conquistamos, que ficou pendente? Qual é a justificativa? Quais foram os meios? Que foi o planejado e que foi o que aconteceu? Que podemos aprender com o conquistado e com o pendente? Com o que queríamos e com o que depois quisemos? O Polizar tem, entre outras coisas, algumas frases, muito mais que frases, na verdade, alguns desenvolvimentos muito importantes, uma tese que mostra como o particular se torna universal e como algo que foi feito para um objetivo específico pode acabar repercutindo em contribuições boas e positivas, justamente neste momento que nós somos expostos a um discurso exatamente oposto, que nos diz que um país criado por refugiados é um país colonialista, com uma declaração da independência, que o primeiro que diz no seu texto é que estende a mão aos vizinhos árabes. Aparece na mídia como que persegue os árabes e quer matá-los a todos, quando é vítima, afinal de contas. De onde vem o ethos, as ideias, os valores que forjaram, que criaram de algum modo a educação sionista, a ética, a sociedade? Como se conecta o judaísmo com tudo isso? E é um espaço, na minha opinião, imprescindível para esse momento, para os temas que desconhecemos, para os assuntos polêmicos e para os assuntos que precisam de reforço. Então, por essas três razões, não está aqui o Polizar, mas eu recomendo muito se dar não o luxo ou o privilégio, mas eu diria se dar a oportunidade de atender esse dever de revisitar Israel e o sionismo no passado, no presente e no futuro. Bom, a partir do último que o Rabino Ruben trouxe, a minha última pergunta de uma rodada também para todas e todos os professores, eu acho que eu vou começar respondendo essa mesma pergunta do curso do Polizar, e a partir daí a gente volta a fazer o giro com todos, porque nosso horário encerra logo mais. A pergunta é, bom, o Rabino Ruben tem ali uma plaquinha no peito dizendo que os nossos corações estão sequestrados em Gaza. E essa é a realidade nossa hoje. Então, a minha pergunta para todos, e enquanto eu respondo do Polizar, dou um tempinho também para vocês elaborarem, porque nós não combinamos isso antes, sobre, diante do que está acontecendo hoje, que tem a nossa atenção completamente voltada para o que está acontecendo em Israel, e quantas horas do nosso dia a gente tem dedicado justamente para poder acompanhar o que está acontecendo lá, acompanhar as famílias, de alguma maneira, à distância emocionalmente, espiritualmente, e a gente está em contato, ou seja, a nossa realidade mudou a partir do 7 de outubro. E tudo que a gente vai
estudar, tudo que a gente vai aprender, de alguma forma, a gente busca algo que nos ajude a entender a realidade. Então, a minha pergunta para o Polissar, que eu mesma vou responder, é como que o seu curso nos ajuda a entender a realidade, entender a realidade pós 7 de outubro. E no caso do curso do Polissar, em especial, eu considero que ele seja a base para entender aonde chegamos e por que chegamos, como isso chegou a acontecer. Porque ele vai começar esse curso muito além de Herzl. Por que muito além de Herzl? Porque Herzl fez todo o arcabouço filosófico do que seria a entrada à terra de Israel. Mas a entrada à terra de Israel acontece a partir deste curso que Polissar vem trazendo. São 7 aulas, 7 encontros, que ele vai começar desde o momento da declaração de independência até hoje. Até hoje, pré-7 de outubro. E alguém pode dizer, mas a realidade pós-7 de outubro mudou. Mas a gente não consegue entender os meandros de tudo isso sem conseguir entender a complexidade que se desenvolve ao longo desse percurso. Então, eu acho que é uma condensação, com muita informação que a gente tem tido em todos os lugares, eu acho que é uma condensação perfeita que foi selecionada pela Academia Judaica para este momento, não por casualidade. A gente buscou exatamente um curso que conseguisse nos ajudar a entender o que está acontecendo hoje em relação ao Polissar. Okay. Mas, então, eu passo a palavra para a professora Luciana Zaterka, que tem algo a nos dizer aí, o que essa realidade agora que nos desestabilizou tanto, o que o seu curso pode nos ajudar a entender e a enfrentar e a ter ferramentas diferenciadas para lidar com a realidade? Olha, Quelita, eu responderia para você de 2 perspectivas que são, obviamente, complementares. Tá? A primeira, essa ênfase que eu estou dando na identidade do Bauman, da família do Bauman, história da esposa dele, é uma coisa impressionante, que me chamou muito a atenção e que eu não tinha clareza, é por que recentemente, na época da Segunda Guerra, você tinha franceses judeus, alemães judeus, mas você não poderia ter um polonês judeu. É uma coisa impressionante que o Bauman diz a esse respeito. Ou você era polonês, ou você era judeu e vai embora, porque aqui você não tem lugar. A vida dele mostra, de maneira, durante, evidentemente, um período, que é o período que ele passou na Polônia, a questão dessa identidade, porque ele queria ser polonês, ele tinha pela Polônia, ele brigou pelo fascismo, ele brigou pelo nazismo, mas ele queria ser um polonês judeu. E isso foi impossível. A vida dele, eu não vou dar mais aqui, mas, enfim, a gente vai poder... E, por outro lado, é muito bonito como isso é tratado, porque, mais uma vez, ele usa uma metáfora riquíssima. Qual é a diferença, se eu te fizesse uma pergunta, Quelita, entre o peregrino e o turista? O que é uma peregrinação e uma mera viagem? A gente vai falar disso na primeira aula. É lindíssimo. A vida de Bauman foi uma peregrinação. Ele não passou na vida como um mero turista. Ele quis trazer em cena a identidade judaico-polonesa dele. Então, isso é uma coisa que vai fazer nos repensar, é claro, aspectos da identidade do nosso povo. Mas, se nós temos cursos que vão mostrar... Fala, se nós temos cursos que vão problematizar a importância do sionismo, Bauman, quando fica 2 anos e meio em Tel Aviv, vai ser um crítico de um sionismo mais radical,
mais ortodoxo e vai trazer argumentos, evidentemente, porque ele é contra, ele vivenciou isso na pele, qualquer tipo do que ele chama de nacionalismo absoluto. Sem aqui problematizar se ele tem razão, se ele não tem razão, não estamos em nenhum tribunal, eu acho que repensar os argumentos que ele utiliza a respeito do sionismo, não sionismo, como ele viveu em Israel na época, pode trazer elementos para a gente, evidentemente, abrir o nosso leque a respeito da problemática. Eu acho que os argumentos dele, no mínimo, vale a pena ser estudados. Ótimo. Excelente. Muito bom, muito bom. E o Rabino Rubin trouxe um elemento na sua divulgação do encontro de hoje, ontem, muito interessante também em relação à questão das nossas certezas, né? A nossa certeza de que a segurança em Israel era um fato, algo sólido, algo concreto, algo blindado. E, de repente, o que aconteceu no 7 de outubro deixou tudo muito líquido, tudo muito volátil. E como que a gente lida com com as incertezas? Exatamente. Muitas das certezas que havia em Israel, e digo isso como israelense, tendo a família lá, e muitas das certezas que havia na identidade das pessoas fora de Israel e na relação entre os que moram fora e os que moram dentro, mudaram. Se mostraram de um dia para o outro completamente líquidas, né? Num chão no qual temos que tatear. Né? Pantanoso e de areia movediça. Exatamente. Muito bem. Agora vamos para Joseph ou para a Lisley ou para mim? Eu acho que a gente vai com a Lisley para a gente poder intercalar, né? Porque senão você vai falar de 2 cursos juntos. Sim, perfeito. Então Lisley, Joseph e eu, é isso? Isso. Ah, Kelita tem tudo na cabeça. Então, justamente uma das primeiras coisas que eu falei assim que aconteceu o 7 de outubro foi qual é a palavra que nós podemos dar aos Hamasnikim, as pessoas, a quem fez isso do 7 de outubro. Porque uma colega dos Estados Unidos dizia, a prédica dela foi toda ao redor do Ein Milim, não temos palavras, não sabemos mais o que dizer. Porque o israelense dizia isso o tempo todo, os primeiros momentos. E eu propus que assumamos que não podemos chamar eles de animais, porque os animais não fazem o holocausto e não fazem nunca, jamais, o que foi feito no 7 de outubro, nem muito menos. E falar em selvagens também não é certo, porque selvagens são os animais, são os que moram na selva. E eles não fazem pogroms e não fazem massacres, não fazem essas coisas. Não tem essa sofisticação do mal, nem tem essa vontade do mal. Não celebram o mal. Não estão felizes com a morte de uma criança. Então, não temos mais palavras. A palavra que eu propus nesse momento foi a pior de todas. Pessoas. Porque esses são pessoas como nós. Mas a alternativa poderia chamar, e aí tem muitos que os chamam de monstros. Os monstros criados pelas pessoas. Os monstros que nós podemos ser, ou aqueles que não queremos ser. Ou aquilo que nós civilizamos ou educamos em nós para afastá-lo de nós e que não sejamos esse monstro. Essas coisas vão vir à tona na análise literária bela dos personagens míticos e fantasiosos, monstruosos, bons ou menos bons, que aparecem na literatura judaica e são depois replicados na literatura geral. Infelizmente, estamos diante da monstruosidade da humanidade. Então, esta vai ser uma ferramenta muito útil. A literatura tem a arte
de falar de temas complexos e difíceis de uma forma bonita e de uma forma que a gente consiga digerir. E disso a professora Luciana Zaterka trouxe um curso na Academia Judaica recentemente sobre Nuremberg, Nuremberg não, o Eichmann, né? E falou sobre a questão da monstruosidade, né? Da monstruosidade humana, né? Que as pessoas diziam, não, é um monstro. Eu falava, não, é uma pessoa. É um ser humano. A pessoa é capaz disso, é isso mesmo. As pessoas são capazes disso. E aí pai de entra a família, pergunta. né? É um pai de família que carinhoso com o irmão, um bom tio que vai trabalhar, quer dizer, cotidianamente é uma pessoa, como vocês disseram, mas é um monstro com E maiúsculo. E aí a gente tem agora eu acho que foi o gancho perfeito para o que o nosso rabino Joseph vai nos trazer. Algo falta nesse humano. O que falta nesse humano que o torna monstruoso? Né? Que humanidade falta? Ou seja, onde está a humanidade nesse ser? Então, conta para a gente, como que a gente pode conectar, como que o seu curso pode nos dar ferramentas para poder nos ajudar a lidar e a entender com essa dura realidade que é saber que nós temos ainda 136 dos nossos irmãos sequestrados nas mãos de monstros? Humanos? Que humanos? Bom, eu espero que o curso ofereça uma forma de aprender sobre perspectivas. Nós estamos começando a entender o quão diferente nos tornamos depois do 7 de outubro. Herman Gosman escreveu um ensaio fazendo a pergunta: quão distante você tem que ficar da Guernica de Picasso? Qual que é a distância que você tem que colocar entre você e o quadro para conseguir enxergar o quadro como um todo? Vamos supor, dentro da galeria, né? Se você estiver muito perto, você não consegue ver. A resposta é que você tem que ficar do outro lado do corredor. E isso é parte da metodologia através da qual eu leio e releio a Torá. É a metodologia através da qual eu abordo como a vida mudou nos meus 77 anos. E mesmo agora, desde dia 7 de outubro, eu faço uma doação uma vez por semana de 1 hora para um podcast de um ministro cristão que é próximo de Washington. Eu faço isso para criar para a comunidade um diálogo interreligioso. Como que os judeus e os cristãos conversam sobre algo que mudou para todo sempre o povo judeu. O meu curso vai nos oferecer uma nova forma de ganhar perspectiva e um modelo para que possamos usar a perspectiva que nós ganhamos dentro dos diálogos. Diálogos não são debates. Um debate, ele pode ter um ganhador e um perdedor. Já um diálogo é uma oportunidade de ouvir e estar presente e possivelmente adquirir sabedoria. Esse é um momento para estabelecer mais diálogos e menos debates. Muito bom. Muito bom. Excelente. Agora ficamos com o Pirkei Avot para fechar essa rodada. O curso do Pirkei Avot eu expliquei que se concentra em alguns focos da sabedoria judaica condensados nessa obra incrível que é Pirkei Avot. Esses focos são a justiça, a sabedoria, a política, o poder, os relacionamentos e como aprender, e a ética. Todos são os temas imprescindíveis para esse momento. Exatamente o que está esses temas.
Qual é a justiça? O que é fazer justiça? Qual é o limite de quem se vê a si próprio como vítima e como oprimido? Qual é o limite que ele tem para com aquele que ele define como seu algoz? Não tem nenhum limite só porque ele se define como vítima. Tem. De onde ele vem? Quais são os relacionamentos que podem criar essas monstruosidades? Ou não é nenhum, e ele vem de um outro lugar? Porque tem muitas pessoas que sofreram muito tipo de opressões e não se tornaram terroristas. Os próprios judeus que sobreviveram ao Holocausto, nenhum deles se tornou terrorista. E sofreu com certeza muito mais que as pessoas em Gaza. Então, como funciona a ética de quem se vê a si próprio como vítima para a resolução de conflitos? Como administramos o poder? De novo, qual é o poder da população civil? Qual é o poder da população militar nos dois lugares e em todos os países? E que é o que podemos aprender? Como vamos fazer para estudar a partir do 7 de outubro? Estudar as pessoas, estudar os governos, estudar os direitos, estudar os deveres, estudar os limites. Então, todos esses temas que falamos em termos gerais e que aparecem na sabedoria judaica como um todo, e resumidos e focados em Pirkei Avot, todos eles se aplicam ao que está acontecendo hoje em Israel. E nós vamos, de vez em quando, fazer pinceladas da sabedoria milenar aos nossos dias. Bom, eu falei para vocês logo no começo que ia deixar um desafio com vocês. Vai ser difícil escolher, né? Muito difícil. Então, eu proponho que quem tiver interesse e a disponibilidade de fazer todos os cursos, entre em contato com a Fernanda e ela vai encontrar a melhor maneira de acompanhar vocês nisso e de facilitar para que vocês estejam conosco e que a gente possa construir essa jornada juntos. A gente tem também aí, só aproveitando esses últimos minutos que a gente tem, antes de agradecer aos nossos professores e deixar um minuto para uma última reflexão, e que não dá tempo, né? Já vai encerrar. Eu tenho aqui o Rabino que vai dizendo, opa, já vai começar, e o pessoal da técnica ali que já está me avisando também. Mas a gente tem também, para este ano, várias coisas acontecendo. As Havurot também já estão com programação, a Havurá de psicologia, psicólogos, psiquiatras, com as emoções, com a mente humana, com as relações humanas, são bem-vindos na nossa Havurá de psicologia, que está com uma programação que já vai ser divulgada. A Havurá de medicina também está com uma programação completa já para esse primeiro semestre do ano. A Havurá de Direito vem logo aí com lançando uma programação também. Ou seja, a gente não para, tem a Havurá de empreendedorismo, a Havurá de filosofia, a Havurá de Eros e Ahavá, amor, que estuda o amor, num momentos onde está sendo tão difícil a gente estudar tantos temas, e tem espaço para o amor também. Enfim, são muitos grupos que criam comunidade, como a professora Luciana Zaterka nos comentava, sobre essa necessidade, não de redes, mas de criar comunidade, e é isso que a gente tem proposto aqui na Academia Judaica, criar comunidades com seus temas de interesse, com os seus temas profissionais, que dialoguem, que cada um possa se colocar com o que é, com o que sabe e aprender juntos. Então, estejam conosco. Muito obrigada por estarem conosco. Se inscrevam nos cursos da Academia Judaica e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Né? Professores, professoras Luciana, muito obrigada. Rabino Joseph, muito obrigada. Rabino muito Ruben. Obrigado aos que estão lá longe, nas suas casas.
Obrigado, colega querido Rabino Joseph. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos vocês. Agora temos então exatamente 8 minutos curtinhos para tomar uma água, nos cumprimentar.